Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu não canso de dizer aqui na igreja, está um pouquinho abafado o som, os dois primeiros botõezinhos, coloca como se fosse 3 horas, os dois. Eu costumo dizer que nós somos feitos de decisões e as nossas decisões, elas apontam para quem nós queremos ser e aquilo que nós queremos colher, né? E eu vou falar algo que parece sem sentido inicialmente, mas tem sentido para o paralelismo que eu vou conduzir à igreja, de maneira bem abreviada. Mas quando nós temos uma enfermidade, eu entendo que nós já temos o discernimento de que não cabe apenas tratar as consequências, mas nós devemos tratar a causa da enfermidade, da dor, né? Então imagina uma dor de canal no dente, né? E eu entendo porque tenho em casa uma dentista, então eu sei, porque escuto e já estou quase que pronto para prescrever também. Mas se tem um problema de canal e é uma dor aguda, existe um medicamento, é um remédio que você vai tomar e de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, você vai estar suportando a dor. Mas obviamente que se você não tratar a causa, o problema, né, você vai permanecer com esse sofrimento por muito tempo, nesse caminho por muito tempo, né? Então é importante tratar a origem do problema, né? E por que eu estou falando isso, né? E aí, obviamente, que linkando com aquilo que disse no início, que somos feitos de decisões diárias que nós tomamos, né? Nós precisamos entender a importância de fazer correções de rumos em nossas vidas. E essas decisões, o ponto final são as decisões que tomamos, né? E obviamente que a decisão, ela começa num pensamento, na origem, né? Assim como no dente, a dor, o canal, na nossa decisão, no âmbito espiritual, a decisão, ela começa no pensamento. Então é importante a gente estar trabalhando com aquilo que pode mudar os nossos pensamentos, que é exatamente o conhecimento da palavra de Deus. Porque se a gente não mudar, não renovar, como Paulo exorta, renovar a nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós vamos estar caminhando numa estrada que pode não ser de aprovação, que pode não ser de uma colheita abundante, e por isso nós temos que ter esse discernimento basilar, elementar, para entender continuamente a importância da palavra de Deus, para não deixar que a voz interior ou o cansaço do dia a dia, né, venham tomar a frente de algo que tem uma responsabilidade, uma importância espiritual enorme para cada um de nós, né? E nessa manhã, eu quero tratar de um tema, né? 2 caminhos e apenas uma escolha. 2 caminhos e apenas uma escolha, né? E aí eu convido você a abrir a palavra do Senhor no meio do Sermão do Monte, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7. Quero ler apenas 2 versículos com vocês nessa manhã, para tratar desse tema, 2 caminhos e apenas uma escolha. 2 caminhos e apenas uma escolha. Mateus 7, nós estamos no meio do Sermão do Monte. Mateus 7, já quase que terminando, Mateus 7, capítulo 7, verso 13 e 14, para falar sobre as 2 estradas, e diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso
o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Poucos os que acertam com ela. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por estar na sua casa, na sua presença, e poder, Deus, falar acerca da tua palavra, um instrumento valioso, poderoso, para mudar nossos pensamentos, nossos sentimentos e, consequentemente, nossas decisões e o destino, que não somente no futuro, mas no hoje, nós estamos plantando em nossas vidas. Somos feitos de decisões. Por isso, Pai, nessa manhã, tenhas liberdade para ministrar aos nossos corações, porque não se trata de uma agenda de homens, não estamos aqui para alegrar homens, mas sim para sermos edificados pela sua palavra e sairmos daqui diferente da maneira como nós entramos, Pai. Assim é a nossa expectativa, e assim, Deus, nós esperamos que o Senhor trabalhe no nosso coração e na nossa mente. Nós jogamos por terra tudo aquilo que seja contrário ao teu haja nesta manhã. Dai-me, Deus, liberdade para falar em teu nome. Cuida, Deus, da mente e do coração dos teus filhos, para que estejam atentos e quebrantados, para poder entender a profundidade da sua vontade. Assim nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, o Sermão do Monte, né? Ele está compreendido entre os capítulos 5 e 7 do Evangelho de Mateus, né? E ele é frequentemente percebido como um conjunto de ideias desconexas ou um manual de normas de conduta para uma vida em sociedade. No entanto, eu diria que a mensagem do Sermão do Monte vai além de regras sociais, porque o Sermão do Monte ele aponta o caminho para a vida eterna, algo muito valioso. E Jesus, ao anunciar, né, ele começa no capítulo 5, o Sermão do Monte, ele começa a anunciar logo de cara 8 bem-aventuranças, para primeiro capturar a atenção dos seus ouvintes. E em seguida ele enfatizou a nova condição dos seus discípulos. Então, ato contínuo, as 8 bem-aventuranças, nos 12 primeiros versículos, né, nos próximos 4, ele vai indicar a condição dos discípulos de Cristo. Quais são essas condições? Sal da terra e luz do mundo. E eu diria que a ilustração do sal, ela fala do nosso caráter. E a ilustração da luz fala do nosso testemunho. E observe que Cristo, ele falou primeiro do sal e depois ele fala da luz. E assim, da mesma forma como o perdão, ele deve preceder, né, a oferta viva do cristão, a verdadeira adoração a Deus, eu diria que podemos chegar à conclusão, e faz todo sentido, que o caráter precede o testemunho. Se o sal está associado ao caráter e a luz ao testemunho, e um é dito na frente do outro, então eu posso dizer que o caráter precede o testemunho, e faz todo sentido. E como a multidão que se reuniu ao pé da montanha para ouvir a mensagem de Cristo não compreendia plenamente a missão de Jesus, ele aproveitou a ocasião para destacar pontos cruciais, relevantes dessa sua missão. E logo de cara, então, logo depois das bem-aventuranças, logo depois de dizer que ele espera que os seus discípulos sejam sal da terra e luz do mundo, logo a seguir, para não ficar dúvida, ele vai dizer que não veio para abolir nem para descumprir a lei e os profetas,
é o que ele diz no verso 17, logo de cara, para aqueles que estavam escutando. Ele mostrou aos seus ouvintes que é impossível entrar no reino dos céus, segundo a doutrina dos escribas, dos fariseus, porque a justiça deles estava, conforme a própria palavra de Deus declara no verso 20, muito aquém da justiça de Deus. Ele apresentou exemplos práticos para demonstrar como é impossível ao homem entrar no reino dos céus através do cumprimento da lei mosaica, ao revelar o espírito inatingível da lei, ou seja, a limitação do pleno entendimento da lei. E assim ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E lá no passado, havia um decreto, não adulterarás, de maneira limitada. E Jesus, ele amplia essa visão para mostrar que, se formos ao pé da letra, quão difícil será, ou impossível será alcançarmos a salvação e a vida eterna. E ele resumiu a lei e os profetas em uma regra de ouro, E assim a gente está navegando nesse sermão do monte e alcançamos exatamente agora o versículo que antecede, versículo 12, que antecede os dois versículos que nós lemos. E lá está estabelecida a regra de ouro, uma regra de ouro que eu já propaguei no encontro de casados, e uma regra de ouro que vale para todos nós, não casados, solteiros, singulares, viúvos, servos, discípulos, quando está escrito: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, faça com seu semelhante aquilo que você gostaria que fizesse com você. E essa é a regra de ouro, em que Jesus está ali navegando nas suas palavras e alcança esse versículo. Enfim, Jesus, ele propôs ações que diferiam das ensinadas pelos mestres do judaísmo, a fim de mostrar à multidão a impossibilidade de alcançar a salvação por meio das obras da lei. Somente através da porta estreita é que o homem alcança uma justiça superior à dos escribas e fariseus. E a breve narrativa sobre a porta estreita e a porta larga, nos versos 13 e 14 que nós lemos, ela foi a primeira das 4 advertências que Jesus deu com relação à efetiva aplicação do Sermão do Monte. Afinal de contas, Deus não nos chama para sermos apenas ouvintes da palavra, e sim praticantes da palavra. Então aqui ele está fazendo a primeira advertência, e posteriormente, nos versos 15 a 27, ainda desse capítulo 7, Jesus ele advertiu sobre os falsos mestres e como identificá-los, como reconhecê-los, enfatizou a importância de seguir a vontade de Deus e deixou claro também os efeitos colaterais da falta de disciplina. Porta estreita e porta larga, caminho apertado e caminho espaçoso, caminho largo. Eu diria que por mais que muitos queiram, não existe um meio termo para Jesus. Há apenas 2 caminhos, ou um ou outro. Não há uma terceira opção. Não existe para Jesus escolher ser neutro e tentar ficar em cima do muro. Não existe isso. Portanto, não há espaço, eu diria, nós podemos chegar a essa importante conclusão e prática conclusão, de que não há espaço para uma vida dupla, ou uma dupla identidade. Mas para não poucos crentes é muito comum, eu diria que dentro das igrejas, dicotomizar. O que é isso?
Dividir a vida em duas partes: vida na igreja, vida fora da igreja, vida religiosa, vida social, vida espiritual, vida material, né? E assim, para esses crentes, o comportamento da igreja pode ser um, e fora da igreja pode ser outro. E um tipo característico de dupla identidade é o internacionalmente conhecido crente camaleão. Eu quero que vocês reparem nas semelhanças entre alguns crentes e esse réptil, né? O camaleão, ele se adapta facilmente ao ambiente em que ele está, mudando sua cor e assim se camuflando. E o crente camaleão, ele se amolda facilmente ao ambiente da igreja, quando está na igreja, e ao mundo, quando está fora da igreja. Esse réptil, ele pode mover seus olhos em duas direções ao mesmo tempo, e esse tipo de crente consegue direcionar seu olhar também para o reino de Deus e para o mundo ao mesmo tempo. Esse réptil, ele tem uma língua muito grande e afiada e rápida, o gatilho para pegar as suas presas. E esse crente, ele tem muita lábia para enganar as pessoas, para desfazer amizades, para destruir relações. Esse réptil, geralmente, ele come de tudo. E esse crente camaleão, geralmente, se alimenta de tudo que lhe é oferecido, sem a preocupação e o discernimento de distinguir o que é certo e errado, o que convém e o que não convém. Vejam ainda alguns outros tipos estranhos de crente que estão espalhados, né, nas igrejas, né? Eu vou enumerar aqui alguns outros crentes estranhos dentro das igrejas, né? Mas eu vou dar uma ordem, e eu entendo que eu tenho essa autoridade, não por ser pastor, mas porque está escrito na Bíblia. A ordem que eu vou dar é clara, né? Vocês estão proibidos de buscar associar, né, o nome do crente com algum irmão ou irmã da igreja. Essa é a ordem, para exatamente não pecar. A igreja não é lugar para julgar, a igreja não é lugar para pecar, a igreja não é lugar para gerar divisão e contenda, a igreja é lugar de edificação, de adoração, de santificação. Então, há uma ordem clara. Está proibido tentar associar ou buscar associar o nome do crente estranho com o irmão da igreja, né? Mas dentro das igrejas, de uma maneira geral, a gente vê o crente 190, né? O crente 190 é aquele que só busca Deus em caso de emergência. Nós temos o crente 333, né? Se 666 é besta, 333 é meio besta dentro da igreja, né? Nós temos o crente abacaxi, aquele que é casca grossa e espeta os outros. Nós temos o crente açúcar, é aquele que não vai para a igreja quando está chovendo, porque se derrete. Temos o crente 007, aquele que ninguém sabe que é crente. Temos o crente aranha, aquele que vive na rede social. Temos também o crente bom de canto, não para cantar, né? Porque não quer fazer nada e fica no canto. Temos o crente cabeleireiro. Eu vou chegar no crente submarino, tá? Então não estou julgando ninguém. Aliás, eu falei, vocês estão proibidos. Crente cabeleireiro vive só para fazer a cabeça dos outros. O crente chiclete, que só mastiga a palavra, mas não a engole. Agora tem um aqui que eu fiquei surpreendido. Vocês estão proibidos de associar o nome com identidade dentro da igreja. O crente fantástico. Não é porque é extraordinário, nem porque é admirável. O crente fantástico é aquele que só aparece no domingo à noite.
crente mamadeira, aquele que nunca cresce, mas está sempre bebendo leitinho. E o crente miojo, aquele que só tem atenção por 3 minutos na palavra. O crente pipoca, né, quando a coisa esquenta ele pula. O crente rocambole, vive enrolado. O crente sanguessuga, né, que vive sugando os irmãos. O crente 6 horas, né, vive pedindo a oração dos irmãos, 6 horas por mim. Eu falei do crente cabeleireiro, e também tem um crente submarino. Então, né, para não achar que eu estou aqui puxando a sardinha para um lado e para o outro, mas lembrando da gloriosa Marinha do Brasil, crente submarino, mas ainda que não tenha esse sentido pejorativo. Mas é fato, o crente submarino é aquele que vive sumido, mas de vez em quando aparece na igreja, né? E eu, sinceramente, eu espero que vocês não estejam nesse grupo, né? Esse grupo que não é seleto, que não é virtuoso, que não tem bom testemunho, que não agrada o coração de Deus, que não edifica, né? Que não traz crescimento para a igreja, né? Espero que você seja um crente raiz, né? O crente raiz é aquele que é o crente tradicional, que ora, que lê a Bíblia, que frequenta a igreja, que é ofertante, fiel e que dá bom testemunho, né? Essa é a igreja raiz, lá de Atos, no capítulo 2, né? Então, uma igreja raiz produz crente raiz, e eu espero que você seja um crente raiz. Bem, passado esse momento, né, que não me é muito peculiar, não faz parte da minha natureza, né? Minha natureza é outra, né? É o ensino e a exortação. Mas hoje é dia das crianças, né? Então eu aceitei colocar isso porque Deus me impeliu e eu aceitei colocar. Mas voltando ao chicote, que é isso que eu gosto, né? Porta estreita e porta larga. Naquela época, vocês devem saber, né, sobretudo os alunos da Escola Bíblica Dominical, vocês sabem, né? E aqueles que também fizeram parte, escutaram uma coletânea de 7 palavras que foram dadas sobre as portas, né? As cidades eram cercadas por muros de proteção e elas tinham obstáculos que controlavam o acesso. Os obstáculos largos, eles permitiam a entrada de grandes multidões e mercadorias, facilitando o comércio e a interação social. E em contraste a esses obstáculos largos, existiam as portas menores, ou as portas estreitas, e elas eram usadas, obviamente, que para controle mais específico, muitas vezes conduzindo a espaços reservados ou espaços protegidos. E essa distinção física entre os tipos de portas, ela oferece uma imagem visual poderosa das consequências eternas das decisões humanas. Em essência, a ideia apresentada no Sermão do Monte, ela foi a mesma que Jesus discutiu com Nicodemos. Falamos, né, a pastora Daniela falou de Nicodemos hoje, nessa manhã, e a diferença estava na forma de exposição. No Sermão do Monte, o público-alvo ele era misto, composto principalmente por leigos, e enquanto no diálogo, olho no olho com Nicodemos, o ensino ele foi direcionado a um mestre e a um juiz em Israel. E obviamente que, além disso, de uma maneira ainda mais clara, ainda mais enfática, né, Jesus ele deixou clara a mensagem para Nicodemos de que para ser salvo era preciso nascer de novo. E nascer de novo da água e do Espírito representa entrar pela porta estreita e deixar de trilhar, consequentemente, o caminho espaçoso que todos os descendentes de Adão percorrem, e caminho esse que conduz para a perdição. Eu quero deixar claro aqui, já falei isso no final, né, durante as aulas de Apocalipse, aqui neste altar também pregando recentemente, quando fala-se de perdição, nós devemos notar ou entender que perdição não significa aniquilação, ou seja, algo que deixa de existir,
mas significa a eternidade em eterna, completa ruína, privado de tudo aquilo que é bom, de tudo que é honrado, de tudo que é alegre, de tudo aquilo que é gratificante. É esse o destino final daqueles que não entrarem pela porta estreita. Jesus é a porta estreita e ele é o caminho apertado, o caminho estreito, que conduz homens e mulheres para a salvação e para a vida eterna. Quem diz isso? A própria palavra. João capítulo 10, verso 9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E já em João, no capítulo 14, verso 6, ele vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, por ele. E aí eu pergunto para a igreja nessa manhã, está claro para nós o que representa a porta estreita? E o que representa a porta larga? E eu diria que a resposta para esse questionamento pode ser deduzida da passagem em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, que diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Um é alma vivente e o outro é espírito vivificante. Adão é a porta larga, enquanto Cristo, o último Adão, é a porta estreita. A porta é larga, sabe por quê? Porque todos os homens entram no mundo no nascimento natural, queira ou não, ao nascer, ao sair do ventre da mãe, no nascimento natural, aquele que está nascendo entra no mundo por meio de Adão. E a porta estreita, ela é estreita porque poucos são os que entram por meio de Cristo. Por isso Nicodemos precisava nascer de novo, ou seja, entrar por Cristo, o último Adão, para ser salvo. Para que fique bem claro, o nascimento natural é a porta larga que dá acesso ao caminho espaçoso da perdição, enquanto o novo nascimento em Cristo Jesus é a porta estreita que dá acesso ao caminho apertado que conduz à salvação e à vida eterna. E assim nós podemos concluir que é impossível ao homem entrar pela porta estreita sem antes ter entrado pela porta larga. É impossível entrar pela porta estreita sem antes ter entrado pela porta larga. Daí a afirmação em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 46, diz assim: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então entrar pela porta estreita é uma decisão consciente do homem, em resposta à mensagem do Evangelho, e não uma escolha entre duas opções, porta estreita e porta larga. Só existe uma escolha. Só existe uma escolha. Mudar para a porta estreita e o caminho apertado, ou então continuar no caminho largo. Por isso, só existe uma escolha, porque a outra, naturalmente, você já foi, nós já fomos, no passado, inseridos. Aquele que nasce de novo, por meio da graça, mediante a fé, torna-se um discípulo, e passa a trilhar
o caminho estreito do discipulado? O caminho é Jesus. E eu estou dizendo agora que andar neste caminho implica em viver de maneira como Deus quer o discipulado. O discipulado tem um preço. A rota a ser trilhada não será fácil. A vida de um cristão, ela não é fácil. E quem diz isso? A própria palavra de Deus. Não sejamos cegos e tapados. Não vamos ficar nutrindo coisas que não são verdade. Se a própria palavra de Deus, ela deixa muito claro, Deus é transparente. João 16:33 diz: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então guarda no pote aí, aflição. Tiago 1, verso 2 e 3 diz: meus irmãos, tem por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então bota nesse pote também provação e perseverança, que não é algo fácil de viver. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o diabo não vai brincar com a tua vida, bota no pote também. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, bota no pote, tentação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 e 4 diz: pois esta é a vontade de Deus. Olha aqui, de maneira clara, Deus explicitando de maneira clara uma das muitas vontades dele. Em alto e bom som, está escrito: pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Coloca no pote, santificação. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Perseguição, coloca no pote. Romanos 1,17: o justo viverá pela fé, coloca no pote. Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sofrimentos. E sem ter a pretensão de esgotar essa lista, mas apenas mais um, bem conhecido da igreja, Lucas 9:23: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Se está duvidando, abra sua Bíblia. Lucas 9:23. Dia a dia. Toma a sua cruz e siga-me. Coloca no pote. Contra fatos, não há argumentos. Eu diria que bênção e sofrimento são mutuamente exclusivos. Os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus, está escrito na palavra. E o Senhor lhes prometeu, também está na palavra, 100 vezes mais bênçãos em troca. Marcos capítulo 10, a partir do verso 28, vai dizer isso. Mas Jesus advertiu que todos os que o seguem devem negar a si mesmos e carregar uma cruz diariamente. Dificuldades, com certeza. As dificuldades com um propósito e que levam à alegria do Senhor. Igreja, não é à toa que Provérbios 13, verso 11 diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Traduzindo em miúdos, o que se ganha facilmente não é valorizado.
Mas o que é conquistado por esforço é valorizado. Às vezes, em termos práticos, convidamos, a igreja, exemplos, para uma conferência, e aí botamos vários temas, como hoje, uma aula inicial, inaugural sobre o Espírito Santo. A igreja se fez presente por completo? Não. Aí, às vezes, é necessário colocar um valor. Olha, conferência R$10. Aí, estimula, porque é de graça. Sim ou não? Sim. Então é isso. O que se ganha facilmente não é valorizado. Ganharam hoje uma aula sobre o Espírito Santo inicial, nem todos valorizaram. Aí talvez se colocasse ali um valor, os crentes fantásticos estariam aqui. Caminho estreito representa um caminho de rigorosa autodisciplina, abnegação, humildade e compromisso com os ensinamentos de Cristo. Não podemos relativizar o que é caminho estreito. Não podemos estar aceitando engodos que vêm do mundo, que batem a nossa porta, que batem a porta da igreja, tentando desconstruir valores, fazendo do certo errado, do errado certo, relativizando valores absolutos da ética e da moral de Deus. Esse caminho não é apenas menos escolhido, mas também é mais desafiador, exigindo uma dedicação constante e, frequentemente, sacrifícios pessoais importantes. Eu diria que, espiritualmente, atravessar a porta estreita é um ato de fé e exige de nós renúncia ao ego e às tentativas mundanas que muitas vezes distraem e desviam as crenças de um compromisso pleno com Deus. E ao escolher essa passagem, eu diria que o indivíduo, ele opta por uma vida guiada pelos valores do Evangelho e que inclui, entre tantas coisas, 3 coisas que chamam a atenção, que foram explicitadas no livro de Miqueias e depois no Novo Testamento também por serem tão importantes. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Além disso, eu diria que a escolha pela porta estreita é um convite para uma transformação interior profunda. Ela envolve o desenvolvimento de virtudes como a paciência, a mansidão, a perseverança, que são essenciais para nos manter firme na fé, apesar das adversidades, apesar das provações. E esse caminho não é somente sobre alcançar a salvação após a morte, mas sobre viver uma vida que reflete os princípios do reino de Deus aqui e agora. Assim, a porta estreita em sua essência não é apenas uma escolha, não é apenas levantar a mão, não é apenas aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas a porta estreita ela implica uma jornada contínua de crescimento espiritual e, sobretudo, de alinhamento com a vontade divina. E, obviamente, que as recompensas de tal escolha vão além da vida terrena e elas se estendem àquilo que é espiritual, à eternidade. É uma jornada que, embora árdua, ela é imensamente gratificante e transformadora, oferecendo paz e alegria verdadeiras. Paz que excede todo entendimento, para guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Não uma paz qualquer, não uma alegria qualquer, mas uma paz e uma alegria verdadeiras que só podem ser encontradas na íntima comunhão com Deus. E a porta larga
que simboliza Adão, né? Essa porta larga, ela conduz ao caminho espaçoso, que simboliza um caminho fácil e conveniente, que muitos escolhem, não por oferecer um destino promissor, mas por exigir menos esforço, por exigir menos disciplina. A porta larga, ela é atraente porque ela se alinha com as inclinações naturais para o conforto, para a gratificação imediata, para a conformidade com as normas sociais predominantes. Ou seja, quantos estragos a cultura do eu e as redes sociais vêm promovendo na vida de tantas pessoas, inclusive dentro das igrejas? A porta larga reside em sua promessa de uma jornada sem restrições, onde as regras são flexíveis e as responsabilidades, elas são mínimas. Você faz o que sente vontade de fazer? Pode qualquer coisa, desde que essa coisa não seja limitante, não seja restritivo, não seja exigente, mas você pode qualquer coisa. E nesse caminho, as decisões são frequentemente guiadas por desejos superficiais e impulsos momentâneos, em vez de princípios morais sólidos ou compromissos concretos. Eu diria que para muitos, a porta larga, ela sintetiza uma resposta natural ao desejo de evitar conflitos, desafios e confrontações decorrentes, sabe do quê? Da adesão a uma ética rigorosa. E assim nós estamos diante de algumas portas largas da vida bem conhecidas. E eu vou enumerar apenas 5 delas. E uma dessas portas largas é de que qualquer crença é válida. Ou seja, é possível acreditar que todos os caminhos espirituais levam a Deus? É possível seguir rituais e tradições religiosas, ignorando a exclusividade de Jesus como o caminho, a verdade e a vida? Uma outra porta larga da vida conhecida é a do materialismo e da ganância. Eu diria que é possível buscar, nessa porta larga, é possível buscar a felicidade e a segurança nas riquezas da vida, em vez de confiar e se satisfazer em Deus, como Jeová Jireh, como Deus de toda a provisão. Uma outra porta larga da vida é a busca pelos prazeres, onde se vive para satisfazer os desejos e vontades carnais, uma busca desenfreada por satisfação imediata, em vez de cumprir os princípios divinos de santidade e domínio próprio, amplamente ensinados por Jesus. Uma outra porta larga bem conhecida é a porta do legalismo, É possível considerar que cumprir regras ou próprias ações, como bondade, como religião, conseguem lhe justificar sem que haja necessidade de ter um verdadeiro relacionamento com Deus? Ou seja, acreditam que tais práticas externas, elas são suficientes para a salvação? E eu diria que uma outra porta larga da vida bem conhecida é a porta da autossuficiência e do egoísmo, Em que é possível confiar apenas na própria força, na própria capacidade humana para superar na vida, excluindo a Cristo, sem buscar a ajuda e a orientação de Deus, vivendo uma vida unilateral, de decisões unilaterais, entendendo que a sua experiência, o seu núcleo de conhecimento é suficiente. No entanto, a escolha pela manutenção da porta larga, ela certamente traz a reboque suas próprias consequências. E embora inicialmente ofereça, sim,
liberdade e facilidade, a longo prazo pode levar a um sentido, sabe de quê? De vazio e de falta de propósito, de superficialidade e eu diria também que eventualmente de um isolamento espiritual. É esse o efeito colateral dessa estrada? A porta larga é um lembrete poderoso de que as opções simples nem sempre são as mais frutíferas ou satisfatórias ou aprovadas por Deus. Às vezes somos apressados e podemos estar colhendo algo que não é bom para a nossa vida. Eu diria que não há dúvidas de que a linguagem radical, podemos dizer assim, ou imperativa, porque o verbo estava no imperativo, de Jesus ao dizer, né, entrai pela porta estreita, ela não é nada fácil para muitos que têm uma mentalidade moderna. A maioria quer algum dos benefícios que Jesus oferece, como, por exemplo, o perdão, querem a paz, querem as bênçãos de Deus, querem a esperança da vida eterna. Mas eu diria que os benefícios do reino pertencem apenas àqueles que tenham entrado pela porta estreita. Nós encontramos por aí muitas pessoas que dizem crer em Deus, querem seus benefícios, mas que claramente não desejam mudar de vida, não desejam a forma de vida de um cristão, nunca deixam o caminho largo e tudo o que esse caminho oferece. E assim tem uma vida cristã fácil, que não exige coisa alguma. Mas eu quero dizer para a igreja em alto e bom som nessa manhã: não se pode escolher duas estradas e tomar dois rumos diferentes ao mesmo tempo. Não se pode escolher duas estradas e tomar dois rumos diferentes, antagônicos ao mesmo tempo. Ser um cristão verdadeiro no mundo de hoje é assumir o caminho estreito, mesmo diante da tentação de ficar no caminho espaçoso, largo, e ao mesmo tempo tentar manter o nome de Cristo. Esse é o desafio nosso. Igreja, a porta estreita, ela está aberta para todos, mas não para tudo. O livro de Apocalipse, né, o último livro da palavra, nesse estudo pormenorizado que fizemos, deixa isso muito claro para nós. A porta, ela está aberta para todos, mas não para tudo. Entrar pela porta estreita é matricular-se automaticamente na escola da santidade. Só os puros de coração verão a Deus. E a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Pois o caminho apertado, estreito, ele é trilhado por aqueles que verdadeiramente amam a santidade. Aqueles que rumam para a glória eterna não se distraem com os encantos do mundo e nem colocam seu coração nos prazeres dessa vida. Pelo contrário, buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E eu vou dar um conselho para você, ainda que pareça óbvio diante de tudo que eu estou falando. Não tente alargar o caminho estreito para que ele seja mais confortável. Sabe por quê?
Porque alargar o caminho é trocar a estrada. Deus sabe o que manda, Deus sabe o que orienta, Deus sabe o que fala, Deus sabe os limites que Ele estabelece para nós. Mas lembre-se que é a fé em Jesus que nos faz andar pelo caminho estreito. Por isso, mantenha os seus olhos fixos em Jesus e siga o seu exemplo ao caminhar por esse caminho que definitivamente não é fácil, mas ele leva a vida em abundância aqui e a vida eterna no futuro. Não coloque na balança a estrada estreita e a estrada larga. Não somos chamados a negociar com a carne. E eu finalizo essa mensagem com um chamado para a reflexão, né? Que é importante. Eu sempre digo isso, né? A gente precisa sair da igreja com uma mensagem clara do que Deus fala conosco. Eu não posso entrar na igreja e ao me perguntar o que foi hoje ministrado. Bem, não sei. Foi uma sopa de letrinhas, uma coisa que não tem começo, nem meio e nem fim. E falou de tanta coisa que eu não sei qual foi o objetivo da palavra. E, obviamente, que cabe uma responsabilidade dupla daquele que vos fala e daquele que senta para escutar. A mim me cabe a responsabilidade de transmitir com clareza a palavra de Deus, e a vocês cabem a responsabilidade de chegar à igreja não de maneira passiva, mas para receber um alimento e extrair uma mensagem que possa trazer crescimento, que vai trazer crescimento, que vai trazer mudança, né? E nesse sentido, como eu não quero a igreja adormecida, pelo contrário, eu quero quando eu falo o que Deus quer como sua vontade, uma igreja atuante, uma igreja próspera, uma igreja madura, uma igreja que cresce, uma igreja que anela a vontade de Deus, não é só deseja, é anela a vontade de Deus, né? Eu chamo a igreja para uma reflexão. Até que ponto seria utopia ou idealismo pensar numa igreja sem mácula, sem mancha, sem defeito? Até que ponto seria um idealismo, um utopismo, algo fora da realidade, imaginar uma igreja sem mácula? Nós não podemos aceitar que isso seja utopia. Para esse fim, Cristo ele se entregou por ela. E eu entendo que isso não significa que os membros da igreja deixarão de pecar. Eu tenho conhecimento da palavra. Não é por aí. Mas eu entendo sim que os remidos do Senhor terão o ardente desejo de não mais pecar. E isso faz diferença. E muita diferença. Deixar de ser pecador, seríamos mentirosos. Deixar de ser pecador é algo que não vamos conseguir até o último segundo de vida. Mas desejar ardentemente por não pecar, isso precisa estar no nosso coração. Porta estreita, caminho estreito, negar-se a si mesmo e tomar a cruz
Eu diria que são expressões que Jesus usou para reforçar o mesmo ensino. Porta estreita, caminho estreito, negar-se a si mesmo e tomar a cruz. E qual é esse ensino? O ensino de que a vida do cristão não se resume a um seguro contra o fogo do inferno. A vida do cristão não se resume, não pode se resumir a um seguro contra o fogo do inferno. Não estamos nesse mundo apenas para aguardar a volta de Cristo, vivendo mansa e despreocupadamente. Somos chamados para ser discípulos e aprender e praticar com o Mestre. E apesar de ser um caminho estreito, em que poucos andam, apesar de ser um caminho que exige esforço e perseverança, sim, não estou tapando o sol com a peneira. Deus nunca deixou de ser transparente. Apesar de ser um caminho estreito, em que poucos andam, que exige esforço e perseverança, sim. Mas eu diria que somente nesse caminho de glória existe alívio para as nossas vidas, existe perdão, existe salvação, e no final de tudo, uma coroa de justiça reservada para todos nós. E essa é a vitória que nos espera. Então nós precisamos conhecer o nosso inimigo, sim. Não falo isso porque sou militar. Conhecer o inimigo é uma estratégia importante. Mas nós precisamos também, mais do que isso, que não vai nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos entender a importância da estrada estreita. A porta estreita, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Ali é o início de uma nova história, em que Deus diz que se faz nova todas as coisas em nossas vidas. Por isso não dá para aceitar alguém que se diz convertido e ainda vive sob o domínio do pecado. Porque Deus diz que o pecado já não terá mais domínio sobre nós. Mas é importante que você saia nessa manhã com real entendimento do que representa essa estrada. Sim, uma estrada de esforço, sim, uma estrada de sacrifício, sim, uma estrada de perseverança, sim, uma estrada que não é fácil, uma estrada de lutas, sofrimentos, aflições, provações, resistência do inimigo e por aí vai. Mas é nesse caminho, eu vou repetir, e tão somente nesse caminho, é que existe alívio, perdão, salvação e a coroa da justiça. Não dá para comparar o que essa estrada nos concede com aquilo que o mundo, de maneira simples e superficial, nos oferece. O inimigo está aí ao nosso derredor para nos distrair. Por isso é que lá na minha introdução eu falei da importância de renovarmos a nossa mente. E renovar a nossa mente não renovamos escutando o Fantástico, nem lendo o jornal o Globo. Nós renovamos a nossa mente lendo e ouvindo a poderosa palavra de Deus. Não deixe para amanhã
o que Deus te chama a fazer no dia que se chama hoje. Eu e você não temos domínio sobre o tempo. Não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Esteja a cada dia selando o selo da aprovação de Deus para que você possa desfrutar de coisas grandes e maiores do que os seus olhos viram e os seus ouvidos ouviram. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, ó Pai, por estarmos na sua casa, por esta porta ter sido aberta em nossas vidas e estarmos hoje, Deus, vivendo numa estrada que, ainda que seja estreita, mas ela é bem pavimentada com amor, com verdade e algo que ninguém nem o mundo podem oferecer coisa parecida. Por isso, Deus, nessa manhã te damos graças pelo entendimento ampliado da sua palavra, o reforço daquilo que o Senhor nos chama a viver. E o Senhor nos diz em alto e bom som, na epístola de Tiago, que o Senhor não espera ver em nós homens e mulheres ouvintes, mas homens e mulheres praticantes da palavra, para sermos operosos praticantes da tua palavra, Pai. E eu entendo, Deus, que nós estamos no lugar certo, na hora certa, e diante de um Deus soberano e poderoso, para mudar aquilo que nós não conseguimos mudar, por nossas próprias forças, capacitações e entendimento. Nessa manhã, alcança, Deus, nossas vidas, nos quebrantando, removendo orgulhos, removendo resistências, barreiras, ó Pai, limitações internas para o teu agir a nossa vida. Quantos são os exemplos na tua palavra de homens que enfrentaram ou fugiram da tua vontade e nada colheram? Nada. Ninguém. E o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e do amanhã. Então, esses valores éticos e morais perpetuam e nós não vamos alcançar absolutamente nada em nossas vidas. Por isso, encontra, Deus, liberdade nessa manhã para fazer algo que só o Senhor pode fazer. Não é por força, nem por violência, nem por repetição. Na ciência dos homens, por repetição, o conceito entra, a informação entra, a matéria entra, mas nós entendemos que tudo acontece pelo teu Espírito. É o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas há, Deus, algo claro em nossos corações. Nós queremos marchar, avançar para aquilo que o Senhor já preparou para nós e ainda nós não desfrutamos por completo. É claro que o Senhor vem dando amostras para nós do que representa estar vivendo um novo caminho, numa nova mentalidade, com novos pensamentos. Mas nós queremos mais do que isso, Pai. E ao olhar, Deus, para momentos em que a sua igreja, o seu povo viveu no passado, isso nos dá, Deus, a alegria de saber que podemos experimentar também no dia de hoje. E esse é o desejo do nosso coração, uma igreja unida, uma igreja próspera, uma igreja madura, uma igreja proativa, responsável, comprometida com o teu reino, com a tua vontade, com as tuas ordenanças, Pai. Faz a obra, Deus, em nossas vidas. Manifesta, Deus, a tua presença sobre nós. Nós, não somente aqueles que estão aqui presentes nessa manhã,
mas nós que fazem parte do corpo de Cristo, desta igreja. Eu sei, Pai, que não há necessidade de estarmos fisicamente presentes para o Senhor trabalhar em nossas vidas. Por isso, alcance o coração, Pai, de toda a igreja, como o Ministério de Intercessão vem fazendo, como nós fazemos no culto de oração, porque nós entendemos que o Senhor verdadeiramente inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas orações, e isso alegra o teu coração, Pai. Nos leva, Deus, a uma nova história. Constrói, Pai, em nós uma nova história, uma igreja, Deus, com novos valores, com novos princípios, com um novo comportamento, sedimentada na essência da palavra, na rocha, que é Cristo, que é a tua palavra. Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.